Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da TV Justiça. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal da Ludmilla Lins Grigo aí tá na descrição e no comentário fixado. E você que apoia nosso canal, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Seu comentário, a sua opinião ajuda demais o nosso vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos pro vídeo. De que certos discursos simplesmente não podem ser realizados. E tem outra coisa, vocês já viram as organizações Globo divulgando alguma notícia contra algum patrocinador seu, como, por exemplo, o Banco Itaú? Eu não lembro. Então, a gente poderia dizer, então, que a opinião da Globo é, abre aspas, comprada pelo Itaú? Ora, se não se pode pagar um influenciador para fazer propaganda de uma visão sobre o Banco Master, então, com a mesma razão, não poderia a Globo receber dinheiro para silenciar, para ficar calada sobre alguma notícia negativa para um anunciante. Vocês conseguem perceber que é a mesma razão de ser? Se você for criminalizar, pagar um influenciador para exercer uma opinião, também vai ser crime. Se isso for crime, também é crime pagar para ele silenciar sobre alguma coisa. Também é pagar por um comportamento. Então, eu vejo que a minha posição, e eu acho que a posição de todo mundo que zela pela liberdade, tem que ser a posição que garanta a maior liberdade para todo mundo. Nesse comércio de ideias, a verdade, cedo ou tarde, ela vai aparecer mesmo. E é justamente a liberdade que garante que a verdade surja. Por isso a gente não pode defender que alguém que foi pago para dizer que o Bacen foi apressado ou que não concorda com a liquidação do banco. A gente não pode concordar que uma pessoa dessa seja investigada por calúnia ou difamação contra instituições. No mundo, anglo-saxão, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, esse tipo de acusação não é sequer aceito nos tribunais. O Estado, para esse fim, não tem uma honra a ser protegida. Você vai dizer que o Banco Central tem uma honra. O Estado, ele não tem que ter honra a ser protegida. Só as pessoas privadas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, é que têm honra. Um outro ponto que a gente deve mencionar é o seguinte: admitir que criar uma milícia digital para atacar instituições por meio de desordem informacional e de desinformação não lembra alguma coisa a vocês? A mim lembra. Estão dizendo aí que esses influenciadores estão criando desordem informacional, estão atacando as instituições. Isso lembra alguma coisa a vocês? Pois a mim lembra. Sim. Então, é exatamente o mesmíssimo discurso que desde 2019 foi implantado no Brasil para calar todas as vozes conservadoras. Acreditem, esse mesmo jargão ele está sendo usado agora para enquadrar o caso do Master em relação aos influenciadores. Então, no Brasil, não existe o crime de milícias digitais, não existe crime de desinformação, nem de desordem informacional. Admitir isso no caso do Master significa legitimar toda a repressão que tem sido realizada no Brasil desde 2019 contra a direita, a pretexto de crimes não tipificados. Mas então, não tem nada de errado nesse episódio dos influenciadores? A meu ver, tem sim, tem uma coisa errada sim. Vejam o caso do denunciante que iniciou esse escândalo, o Rony Gabriel. Dentro desse escândalo maior do Banco Master, O vereador de Erechim, Rony Gabriel. Ora, pensa bem, o Rony Gabriel é um agente público detentor de um cargo eletivo, não é?
Quando alguém se torna vereador, deputado, senador, ou mesmo policial, enfim, qualquer cargo público, ele não deixa de ser essas coisas no fim do horário comercial. O policial, ele continua sendo policial depois do expediente. O vereador continua sendo vereador depois do expediente. Quem é agente público, sobretudo se for ocupante de um cargo eletivo, ele é agente público 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, pensa bem, quem aborda um agente público para lhe oferecer dinheiro em troca de um benefício que não pode ser separado do cargo que o sujeito ocupa, ele está, na verdade, praticando a conduta descrita no artigo 333 do Código Penal. Eu vou botar aqui para vocês lerem com os olhos de vocês. Artigo 333 do Código Penal, corrupção ativa. Vamos ver o que diz o artigo 333 do Código Penal. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, é um crime bastante grave. Veja que a pena máxima dele é de 12 anos de reclusão. E olha o que está escrito aí. Oferecer ou prometer. Então, o agente público não precisa nem aceitar. A partir do momento em que você cumpriu esse verbo, que você ofereceu ou que você prometeu a vantagem indevida, o sujeito não precisa nem aceitar. Você já praticou o crime de corrupção ativa, que é o que a gente chama no direito penal de crime formal. Não precisa nem rolar aquele resultado final. Só o fato de você praticar aquele verbo, o oferecer, você já está consumando o delito de corrupção ativa. Então, basta o oferecimento do dinheiro, da vantagem indevida. Se o vereador vier a aceitar, aí sim a gente tem a outra ponta da corrupção, que é a corrupção passiva. Então, tudo começa com a corrupção ativa. Ofereceu. O agente público pode aceitar ou não, certo? Se a outra parte, o agente público, aceita o que foi oferecido, aí a gente não tem mais só a corrupção ativa, a gente tem também a corrupção passiva, que foi tipificada no artigo 317 do Código Penal. Estou botando aí na tela para vocês. Corrupção passiva: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, em razão da função. Vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Você vê que é a mesma pena da corrupção ativa. Então, se o agente público solicita, se ele chega lá e pede a vantagem, ou ele, ainda que sem pedir, ele recebe essa vantagem, ele também está praticando o crime de corrupção passiva. Certo? Então, esses são os dois tipos penais envolvidos aí, nesse caso do Banco Master. Bom, assim, se alguma investigação da PF deve ser feita nesse assunto, ela vai ter que dizer respeito a essas condutas que eu mostrei para vocês aqui do Código Penal. Corrupção ativa e, no caso, corrupção passiva, a gente já viu que não aconteceu porque o Rony Gabriel não aceitou. Então, o vereador Rony Gabriel, nas entrevistas que ele deu após a divulgação desse episódio, ele já manifestou que ele estava receoso de vir a ser cobrado pelaquela agência de publicidade que o contatou, daquela multa de 800 mil. Lembra que eles assinaram um contrato de 800 mil reais, que era um contrato de confidencialidade? Só que o Rony Gabriel chegou lá e deu com a língua nos dentes, ele falou. Ele está com medo agora dele ser cobrado desses 800 mil. Ele teria quebrado esse contrato de confidencialidade, que o proibia de divulgar qualquer informação sobre essas tratativas. Bom, eu diria a ele que a cláusula de confidencialidade que vise a proteger negociações ilegais, ela é também, por sua vez,
ilegal. E por isso não obriga a contraparte. Então eu tenho essa boa notícia para dar para o Rony Gabriel. Bom, o vereador ele não fez mais do que cumprir o seu dever legal de denunciar qualquer ilegalidade de que tome conhecimento. Então, por essa razão, eu entendo que essa multa ela não pode vir a ser cobrada. Se a gente tem juízes de verdade, ele não tem do que se preocupar. Tudo bem que eu sei que juízes de verdade não estão sobrando por aí, mas se cair o caso dele no colo de um juiz de verdade, eu acho que ele não tem do que se preocupar. Essa tese que eu estou apresentando hoje aqui é a tese que foi apresentada pelo advogado Amaury Saad na entrevista que ele deu no programa do Cláudio Dantas, né? E eu concordo perfeitamente com essa tese que foi apresentada pelo advogado. Bom, exatamente por isso é que a gente pode concluir que o Banco Master, ainda que agindo por uma interposta pessoa, o banco foi muito mal assessorado juridicamente, vamos combinar, muito mal assessorado. Como é que se consentiu, como é que se chegou a esse nível, né, de detalhe da estratégia de oferecer dinheiro a agente público e ainda mais com contratinho de confidencialidade? Ou seja, nesse caso tem prova material por contrato, por escrito de corrupção ativa. Então, considerando que o Banco Master contratou o escritório da doutora Vivi, né, que é essa Rui Barbosa de saias e botox, contratou pela nada módica quantia de 129 milhões, bom, era forçoso que recorresse ao seu aconselhamento jurídico nesse assunto delicado. Não sei se foi a dona Vivi que aconselhou o Banco Master neste assunto. Só sei que, né, se foi, bom, esses 129 milhões aí para assessoria jurídica foram muito mal gastos. Não sei se foi ela que aconselhou, porque se foi muito mal aconselhado. Né? Eu, pelo menos, se eu fosse advogada do Banco Master, jamais aconselharia a fazer contrato de confidencialidade oferecendo dinheiro a agente público. Então, só veja, esse tipo penal de corrupção ativa só valeria para o caso do Rony Gabriel, que é um agente público vereador. Não valeria para o caso dos outros influenciadores, porque os outros influenciadores, se eles quiserem vender a opinião deles, né, eles podem vender. Pode ser imoral, pode ser feio, né, a gente pode, né, perder a confiança que a gente tem neles, eles podem ter uma baita perda de credibilidade perante seu público, mas não podem ser presos por causa disso. Bom, a gente vai ter que aguardar aí os desdobramentos desse caso e tudo indica que vem ainda mais coisa. Beleza, pessoal? Nesse momento estamos com 8.205. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, que ajuda demais esse vídeo a engajar e chega para mais pessoas. Oriente Médio, mundo em alerta. Trump anuncia que Estados Unidos estão prontos para intervir no Irã. Anúncio foi feito nesse sábado, dia 10, por disparada da manifestação e mobilização em diferentes regiões do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesse sábado, dia 10, que os iranianos estão olhando para a liberdade referente à nova onda de manifestações que espalhou pelo Irã desde o final de dezembro. Pessoal, Estados Unidos estão prontos para ajudar quem precisa. Eles tentaram aqui no Brasil, não deu muito certo. Realmente, eles não querem se prejudicar. Pessoal, hoje tá pouca notícia aqui. Sinal verde, União Europeia aprova acordo com o Mercosul para assinatura após a maioria da qualificada de Estados membros. França propõe a Austrália, Índia, Hungria se opõe em Bélgica. Abstém documento, segue para o Parlamento Europeu e pode ser assinado na próxima semana. Vocês viram essa aí também? Eu trouxe a noticinha aqui também. E a União Europeia aprova acordo com o Mercosul.
E também tem caso aí sob investigação da filha de Olavo Carvalho, que é encontrada morta em Atibaia. Heloísa de Carvalho havia sido atendida no dia anterior por possível ingestão de medicamentos. Perícias aguarda laudos para confirmar a causa da morte. Aqui tem na mira da América, Rubi diz que o publicista que Trump quer comprar a Groenlândia. Groenlândia aí. Vamos aqui o outro. Moraes dá 15 dias para Silas Malafares apresentar defesa por críticas ao alto comando do Exército. Pastor é acusado de calúnia e injúria após falar um alto pro anistia. Defesa alega perseguição e questiona a competência do STF. Caso. O Brasil não tá podendo falar nada. E aí, ó. Injúria, patrimônio tombado. Tá difícil. Pessoal, comenta aí. Pessoal, não se esqueçam de dar uma olhada aí nos produtos que estão aí no cantinho aqui. Vou vídeo lá. Sensacionais. Caixinha de som aí, 50 watts. Furadeira de 48 volts. Top demais, hein? Com 2 baterias. Vem com a caixinha também. Caixa, uma maletinha cheia de trocas para você aí. E mudando para qual você precisa. Link está na sua tela e também no comentário fixado e na página de venda do canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.